Através deste material produzido especialmente para você, que é nosso cliente, vamos demonstrar a forma correta de instalação das peças para que você possa obter o melhor resultado e a maior durabilidade que nosso produto pode te oferecer. Siga atentamente os passos e assista ao final os procedimentos que não são indicados pelas normas técnicas e que, se praticados, podem comprometer significativamente a qualidade de sua instalação. Inicialmente, temos que ter uma parede aprumada, alinhada, totalmente nivelada. O substrato não pode estar pulverulento, ou seja, soltando partículas ou coberto de pó. Para verificar a condição da superfície, risque a mesma com um prego, e ela não poderá soltar nem esfarinhar. É importante preparar a superfície 24 horas antes do assentamento, usando mangueira de jardim com água e esfregando com uma vassoura piaçava ou de pelo. Somente depois de passadas as 24 horas é que você poderá iniciar o processo de assentamento. Um erro muito grande, cometido por vícios construtivos antigos, é colocar este tipo de revestimento submerso em água. O produto pode ser saturado, porém deve ser seco na sombra durante 48 horas, ou seja, 2 dias seguidos. Somente após este prazo, pode iniciar o procedimento de instalação. Para eliminar este tipo de problema na construção, não iremos trabalhar com superfícies saturadas. Vamos apenas limpar as peças com uma esponja úmida ou com uma brocha. A forma correta é molhar o feltro de espuma, esponja ou brocha, também conhecida como trincha, dentro da água. Em seguida, tirar todo o excesso e passar levemente na superfície da placa, apenas para tirar qualquer camada de poeira que possa existir na peça. Feito este procedimento, verifique se a alvenaria está sem excesso de poeira. Após o procedimento de limpeza das peças, verifique a alvenaria. Aplique algumas pinceladas com a brocha ou trincha para retirar qualquer camada pulverulenta que ainda possa existir no local. Importante certificar se a parede não está saturada com excesso de água. Caso aconteça de alguma parte ficar com excesso de água, aguarde alguns minutos para que este excesso evapore. Então aqui está o procedimento correto de cada etapa do assentamento. Você vai imergir o feltro em água, retirar o excesso e fazer a limpeza da peça. Para a utilização da argamassa, na alvenaria você fará o sentido horizontal na aplicação da argamassa. Já na peça, você fará no sentido contrário, pois o número de cordões ou dentes nesta placa será maior se feita na posição vertical, o que garantirá uma amarração mais perfeita no assentamento da peça. Desta forma, a área de aderência será muito maior do que o tamanho da peça, reduzindo consideravelmente a possibilidade de desplacamento. Primeiramente, aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira para posteriormente fazermos os cordões, marcação com o lado de dentes do instrumento. Atenção para não deixar o pano em aberto por um longo período de tempo, para evitar a formação de películas de secagem superficial que comprometem ou impedem a aderência correta. Após aplicar a argamassa, abra os cordões sempre em alinhamento único. Não altere o alinhamento dos cordões da argamassa na alvenaria. Para revestimentos retangulares, o ideal é que seja feito na horizontal na alvenaria e na vertical nas plaquetas. Cada peça a ser instalada deverá ser limpada na forma demonstrada anteriormente. Lembre-se que o tempo da argamassa na parede não deve ser superior a 20 minutos. O ideal é que este trabalho seja realizado por 2 pessoas, enquanto uma faz a limpeza das peças, a outra as instala. Preencha bem a placa com a argamassa, uniformemente, para evitar espaços vazios na mesma.
Garanta que os cordões estejam inteiros e verticais em cada placa. Para assentar a peça na parede, você terá que fazer um movimento de arraste, movimentando a placa 2 cm na horizontal, para um lado e para o outro, e 2 cm na vertical, para cima e para baixo. Feito isso, pare a peça no ponto desejado e dê o aperto. Se necessário, use o martelo para poder desmanchar os cordões entre a peça e a parede. Faça a limpeza da peça suavemente e imediatamente após a aplicação de algumas. Caso contrário, esta limpeza será mais difícil de ser feita, podendo inclusive danificar a peça. Os revestimentos deverão ser assentados de acordo com as seguintes orientações. Em áreas internas, junta de 1 mm nos 4 lados do revestimento. Em áreas externas, junta de 1,5 mm a 2 mm para áreas externas, nos 4 lados do revestimento. Nas juntas, deve-se garantir a isenção de argamassa entre os revestimentos, sendo passível a perda de garantia. Proteger o revestimento recém-assentado da ocorrência de intempéries. Conforme as normas NBR 13753 e 13755, onde elas orientam utilizar amarrações de 15%, 20% e 30% para se evitar fissuras. Mostraremos agora o resultado de um processo de assentamento correto, através da retirada da peça da parede e a marca deixada. Através do teste de arrancamento, iremos verificar se houve o desmanche completo da argamassa. O uso correto da técnica será demonstrado agora se os cordões da desempenadeira dentada foram totalmente desmanchados. Caso os cordões não estejam 100%, ou na pior das hipóteses 90% desmanchados no teste de arrancamento, a plaqueta poderá sofrer desprendimento da alvenaria. Este é o resultado tecnicamente correto, que fica com uma aparência de textura tanto na peça quanto na alvenaria. Observe que os cordões foram totalmente desmanchados. A seguir, o procedimento de molha. Este procedimento de molha deverá ser feito por 3 dias. Manter a umidade da argamassa até a cura completa dela por 3 dias ou conforme orientação do fabricante da argamassa. Isto garante o correto desempenho do produto colante, principalmente em locais de incidência solar e de ventos. Este procedimento é imprescindível para evitar a perda d'água da argamassa para a superfície e retrações. Faremos agora uma demonstração de erros comumente cometidos e que comprometem o assentamento correto da peça na alvenaria, e que assim podem ocasionar inclusive o desprendimento da plaqueta. Mais uma vez, não faça dessa forma. Aplicação desordenada ou desalinhada da argamassa na alvenaria. Ela precisa estar uniformemente preenchida e os cordões marcados de forma precisa. Aplicar a plaqueta na alvenaria sem o movimento de arraste. Este movimento é essencial para uma fixação precisa e duradoura. Aplicação não uniforme de argamassa nas plaquetas. Se a peça não estiver com todo o seu corpo preenchido, não será totalmente fixada. Realizar a marcação do cordão em apenas parte da placa e no sentido errado. Isso também irá comprometer a aderência e a durabilidade da placa.
Faremos agora o teste de arranque para análise do comportamento dos cordões quando o assentamento é feito de forma errada. Nesta imagem, a peça com excesso de argamassa ficou totalmente sem amparas de ancoragem. Nesta imagem, a peça sem preenchimento correto com argamassa. Aqui podemos verificar a peça que, apesar de estar com os cordões corretos, não foi feito o movimento de arraste. Cena de retirada das peças. Note que não houve aderência. Não houve início das ancoras de agarramento. Os cordões não foram desmanchados, contrariando assim as normativas. Este vídeo foi produzido para mostrar a você como é importante usar a técnica correta para assentamento da peça na parede para que você tenha qualidade e durabilidade do serviço e fique livre de problemas.